Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez a tecnologia, que é um precioso instrumento de evangelização, ela às vezes falha e atrapalha um pouco nossos planos, mas queremos com essas palavras não deixar de comunicar algo do Evangelho de hoje ou das leituras de hoje para você, para a sua família. Primeiramente, antes da homilia, colocar as intenções pelas quais celebramos esta Eucaristia de hoje, dia 20 de maio, quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Uma ação de graças, 25 anos de ordenação de Padre José Ailton, lá do estado de São Paulo, filho de Dona Aparecida, que é da nossa Legião de Maria. Dentre os falecidos, temos falecidos ontem, Jorge e Maria do Carmo Costa, falecidos há 7 dias, Josefa Salvina de Souza e Felícia Braz Fidelis. Um ano de falecimento, José de Oliveira Pereira, também outros falecidos, Adelino de Oliveira Pereira, João Campos, Maria de Andrade Silva, e particularmente os 3 anos de falecimento do nosso Padre Ari. Foi o segundo pároco desta paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Tomás Coelho, também Capela Nossa Senhora da Guia. Queremos lembrar e, antes de tudo, agradecer a Deus por esse bom pastor que andou aqui entre nós, que, enfim, foi o segundo pároco desta paróquia. Como já disse, eu o conheci no seminário, fomos contemporâneos, eu uns anos à frente dele, mas lá era muito querido de todos nós, e aqui também foi. Todos testemunham isso. Nos 10 anos que ficou em nossa paróquia, partiu de forma tão inesperada, não é? Tinha ainda muita vida e saúde, mas enfim. Nesses 10 anos, a sua doação, a sua dedicação sem igual nessa comunidade, o seu amor de pai, de pastor, por essa paróquia, por cada um. Por isso nós agradecemos a Deus, por termos conhecido, termos convivido com Ele, especialmente os paroquianos e aqueles que acompanharam esses 10 anos. Né? Então, nosso coração fica saudoso, mas feliz e agradecido a Deus acima de tudo. Também, repito, as outras intenções são desta Santa Missa, todas elas, e por todas elas nós oferecemos esta Eucaristia, lembrando também essa epidemia, essa dificuldade que estamos todos nós passando. Cada dia é mais um dia, né, de luta, de dificuldade, de vitória também. Por isso agradecemos a Deus, aqueles que estão se recuperando, que estão deixando os hospitais, estão sendo curados, felizmente, mas há muitos ainda sofrendo e por eles rezamos, pelos profissionais de saúde, de modo muito especial, por aqueles que faleceram também desta enfermidade terrível. Todas essas intenções são colocadas nesse dia de hoje, nessa celebração de hoje. A primeira leitura, no livro dos Atos, capítulo 17, São Paulo chega com seus colaboradores, diríamos, à capital do paganismo na época, Atenas, capital da Grécia, lugar onde a filosofia grega, a filosofia ocidental nasceu e floresceu. Então ele chega naquele lugar e seu coração de apóstolo, seu zelo, seu ardor apostólico fica bastante incomodado por essa situação de ver aquelas pessoas tão sábias, tão instruídas, ao mesmo tempo tão religiosas, mas que adoravam as coisas, as pessoas, que não conheciam ainda o Evangelho. Eles eram abertos à divindade, tinham um coração religioso, tinham uma natureza que tendia a crer num ser superior, mas identificava esse ser superior com as coisas. E ele então quer anunciar para eles o Cristo ressuscitado. Ele começa muito bem, partindo de onde eles estavam, do conhecimento que tinham, para depois anunciar.
Só que o resultado foi desastroso, ele não teve a recepção que ele esperava. Começaram a zombar dele, começaram a caçoar dele, de modo que ele chegou a dizer numa de suas cartas: nunca mais farei isso. Eu tenho que anunciar a cruz. Acima de tudo, não posso deixar de fazê-lo. Ele, nessa pregação que está na leitura de hoje, começa falando da natureza, começa falando da criação e até dos poetas que eles conheciam. Eles devem ter gostado desse início, né? Mas quando ele falou da ressurreição de Cristo, eles não acompanharam, eles não acolheram esta palavra. Eles tinham dificuldade, eles eram, vamos dizer assim, incapazes de acreditar numa vida após a morte, numa transcendência, de modo que a ressurreição para eles era um escândalo, era algo, talvez até uma bobagem, algo sem sentido. Eles não tinham essa capacidade, não tinham essa abertura de coração, não é? Acreditavam somente nesta vida, não numa vida eterna, numa ressurreição e numa vida feliz junto de Deus. Mas para eles é o que está aí, é isso que vale. Aquelas palavras que certamente ecoavam no coração deles: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não tem amanhã, é agora, é tudo agora, é o prazer, é a comida, é a bebida, é tudo que eu tenho direito nesse momento, porque não existe amanhã. E quando ele fala que a nossa fé não é essa, mas nós cremos num amanhã em Deus, numa ressurreição e numa vida eterna feliz junto de Deus, isso era demais para eles. Tanto que pouquíssimos aceitaram a palavra de Paulo. Ele diz no final: Dâmaris, Dionísio, Areopagita e outros poucos, não é? Passaram a seguir e acompanhar Paulo. A maioria saiu rindo, conta outra, fala sobre isso outro dia, deixa para lá, não queremos saber dessa questão, porque estavam ainda impregnados desse paganismo, desse materialismo. Eles, a bem da verdade, desprezavam o corpo. Para eles é a filosofia, é a alma, é a inteligência, a razão, mas o corpo vai ficar aí, vai apodrecer e já era. Vamos alimentar o corpo agora, vamos dar os prazeres que o corpo pede nesse momento, porque vai ficar por aí. Vai acabar e já era, e é só isso. Quando Paulo fala que esse corpo, esse que nós temos, esse único, é chamado a ressuscitar, é chamado à glorificação, é chamado a uma vida eterna, eles não puderam, não foram capazes de acompanhar esse raciocínio, não foram capazes de aceitar, de abrir o coração para esta palavra. E ele então, como disse, vai, em outras pregações, ter uma outra estratégia, né? Não vai ficar, digamos, não vai se aprofundar tanto nos autores pagãos que eles tanto gostavam, mas vai anunciar logo a cruz, vai falar logo, né? Olha, Cristo morreu na cruz e ressuscitou. É essa a nossa fé, é essa a nossa verdade, é nisso que cremos, é esse o sentido da nossa vida. E aí tudo se transforma. A paixão existe, as dores, a enfermidade, a cruz existe na nossa vida, mas existe também uma ressurreição. Esse é o ponto. Esse é o coração da fé cristã. Cristo assumiu, o Filho de Deus assumiu nossa vida, nossa natureza, também nossas dores, nossa paixão, nossas cruzes do dia a dia, para transfigurá-las, para transformá-las, para com a ressurreição mudar o sentido, ou dar um novo sentido, um sentido definitivo de vida eterna, de salvação, de libertação, de luz, de alegria, de bênção, passando pela cruz, portanto. Quem quiser acolher, acolha. Quem não quiser, não vamos mudar a fé para agradar a essas pessoas. Não vamos encobrir o mistério da cruz, ou falsear, ou diminuir o valor da cruz. Pelo contrário, vamos tentar perceber na cruz e em nossas cruzes a presença de Deus. Jesus não fugiu da cruz, não desceu da cruz. O Filho de Deus não passou ao lado do sofrimento, mas entrou de cabeça, né, dentro do sofrimento e transformou isso em vida eterna pela sua ressurreição. Nós estamos sofrendo, estamos passando nesse momento uma tribulação que ninguém esperava, que é até difícil medir, quantificar,
qual o tamanho desse problema que outras gerações talvez não viveram, talvez nunca mais viveremos algo semelhante, mas enxergar aí também o sinal da cruz, a presença da cruz salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está no meio de nós, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Nessa tribulação, nessa epidemia terrível, nessa doença, enfim, nessa circunstância tão difícil, Ele está, Ele caminha, Ele permanece conosco. No Evangelho, capítulo 16 de São João, Jesus continua a falar sobre o Espírito Santo que virá, que Ele vai enviar da parte do Pai. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Então, é com o Espírito Santo que nós podemos caminhar, compreender as Escrituras e, de alguma maneira, caminhar com o Evangelho. Quanto mais nós pedimos esse Espírito, quanto mais nós lemos a Escritura, mais as coisas vão se encaixando, mais vamos compreendendo o sentido dessas situações que vivemos, todos nós. É sempre uma provação, a prova da fé também. Ver que se nós temos de fato uma fé que vai crescendo nas dificuldades, que vai se transformando também em esperança, ou se nós vamos, como aqueles que não quiseram saber da pregação de Paulo, dizer, conta outra, isso aí para mim não serve. Eu quero é o agora, o que importa é o agora, não vai ter vida eterna, não vai ter ressurreição, para mim não serve. Não queremos ser assim. Nós cremos na vida eterna e queremos que essa fé então cresça em nós, a fé na ressurreição, e aliás é por isso que nós celebramos pelos falecidos, porque cremos numa ressurreição e numa vida eterna, feliz junto de Deus, não é? Aqueles que partiram antes de nós, muitos até não viveram essa epidemia, não é? Não sabem o que é isso, não tiveram a chance de conhecer o que é isso, esperam, aguardam a ressurreição final. Nós também aguardaremos. Quando chegar a nossa hora, vamos partir também e esperar o dia final, o dia da ressurreição no fim dos tempos. Todos aqueles que partiram, que faleceram, esperam esse dia. Também nós esperaremos. Quando Cristo, de São Paulo, será tudo em todos. Quando Ele resgatar, quando Ele entregar tudo nas mãos do Pai e Ele mesmo se entregar definitivamente nas mãos do Pai. Aí então é ressurreição para todos nós. Peçamos essa graça nessa quarta-feira da sexta semana pascal, dia em que celebramos pelos falecidos, entre eles o Padre Ari, dia em que nós louvamos a Deus o dom do ministério do Padre José Ailton, lá de São Paulo, né? Ailton, filho da Dona Aparecida, agradecendo os 25 anos, e que nós, a cada dia, cresçamos nessa fé, nessa esperança da ressurreição, da cruz que abre as portas do céu, da vida que se abre para a eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.